Muito bom dia a todos. Vamos dar início então a esta reunião de mesa e coordenadores, a esta audiência conjunta sobre o processo das novas licenças das entidades gestoras, com um pedido de audiência por parte da AEPSA, a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, da APMETA, a Associação Portuguesa de Empresas e Tecnologias Ambientais e da ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos. Eu gostava de dar as boas-vindas aos representantes. Temos connosco a doutora Maria Teresa Goulão, da EPSA, a doutora Rita Silva, da APMETA, o doutor Paulo Praça, da ESGRA, e a doutora Carla Velez, também da ESGRA. E eu gostava de dar a palavra para uma... Sei que tenho uma apresentação, PowerPoint, e segundo sei, a doutora Maria Teresa Goulão, da EPSA, vai ser quem vai fazer a apresentação. Tem até 2 minutos e teremos aqui uma pequena tolerância, se assim for necessário. O importante é trazerem aquilo também que vos traz cá. Tem a palavra. Muito obrigada, bom dia a todos. Sr. Presidente da Comissão, muito obrigada, senhores deputados, meus colegas. Agradecemos a possibilidade que nos deram de propor, de apresentar as nossas expectativas e as nossas preocupações em torno das novas licenças. Este é, de facto, um momento ímpar e sem antecedentes. Sabemos que o mercado, a política de resíduos, é uma política que tem tido más notícias nos últimos tempos e nós... Peço desculpa. E nós gostaríamos que, não tocante a este período de novas licenças, que pela primeira vez tem um prazo de 10 anos, não houvesse uma má resposta para uma péssima situação onde nos encontramos. Sabemos todos que as más notícias que a gestão de resíduos em Portugal tem, temos a OCDE, o reexame da política ambiental. Temos a Agência Europeia de Ambiente, que há poucos dias publicou um relatório sobre Portugal, onde disse que Portugal não parece estar no bom caminho para dissociar a produção total de resíduos do crescimento económico. Temos a circularidade das piores, dentro dos 27 países, temos a 24ª pior, e temos ontem, no Dia Mundial do Ambiente, que se comemorou pela 50 anos após a primeira vez, que muito nos agradou às 3 associações, temos dados que nos põem bastante preocupação em torno da política de resíduos. Ora, este tema que agora aqui nos leva tem para nós um significado muito importante, porque tem a ver, por um lado, com o mercado concorrencial, por outro lado, com o racional de política de resíduos e com a oportunidade de invertermos o que hoje é uma situação muito criticável e que nós temos vindo largamente a debater aqui na Assembleia da República, onde nos têm ouvido de uma forma muito interessante. Em 2024 inicia-se um novo ciclo de licenças. Os 20 anos do SIGRE foram 20 anos onde tivemos a oportunidade de inverter e de melhorar as ineficiências, o que infelizmente não ocorreu, e em 2021, em outubro, o Governo decidiu, e bem, publicar um despacho onde, de forma colegial, onde dizia que este modelo, esta nova arquitetura, este novo modelo de governação das licenças devia ser um modelo colegial, que está aqui amplamente discutido. Ora, não o foi. Não o foi. E eu venho num slide, nós dizemos qual é que é o modelo que nós propomos, mas no fundo aqui no enquadramento, porque é que este tempo é importante, porque a responsabilidade alargada do produtor é estendida a todas as embalagens industriais, comerciais, perigosas e não perigosas e agrícolas, até final de 2024, de acordo com a diretiva. A par da diretiva está a ser discutido a proposta de regulamento e este é, de facto, um modelo, um tempo onde a política de resíduos vai ser chamada a ser efetiva, justa e transparente, e esperamos que Portugal o seja.
Aqui também a responsabilidade alargada do produtor, que todos sabemos que assenta no princípio do poluidor-pagador, está neste momento num processo bastante ágil de revisão na União Europeia. Teve um processo de consulta pública, onde tivemos oportunidade de contribuir junto à Comissão Europeia da nossa posição, e a Comissão Europeia, par do Tribunal de Contas Europeu, refletiu muito sobre as ineficiências do poluidor-pagador, e a responsabilidade alargada do produtor vai ter aqui uma alteração substantiva, em princípio, em 2024. Aqui temos a proposta de regulamento, uma pequena nota sobre a proposta de regulamento de embalagens que está em discussão no Conselho, no Parlamento Europeu e nos Estados-membros. E, além desta proposta de regulamento, temos ainda a proposta de veículos fins de vida, que vai sair a 11 de julho. No próximo mês vai sair a nova proposta de regulamento ou diretiva de veículos fim de vida. Temos também o regulamento de baterias, a nova proposta de resíduos elétricos e eletrónicos, a nova proposta dos têxteis, a diretiva de águas residuais, que pela primeira vez vai ter uma responsabilidade alargada do produtor aplicada às águas residuais, à indústria farmacêutica e à indústria dos produtos de beleza. Temos o ato legislativo sobre matérias críticas, temos a lei de indústria net zero, o regulamento sobre concepção ecológica de produtos sustentáveis, o plano de indústria do Pacto Ecológico Europeu, o novo regulamento de transferência de resíduos, a estratégia para a sustentabilidade dos produtos químicos, a ronda de negociação sobre o Tratado Global dos Plásticos. Isto tudo diz-nos que é um puzzle de novas alterações substantivas na política de resíduos. Também o Governo entendeu que deveria reformular o PRR. Como sabemos, o PRR minimizava, desvalorizava, diria eu, a posição dos privados e dos operadores na sua arquitetura de investimentos, e a 26 de maio o Governo apresentou uma nova reprogramação que está a ser apreciada pela Comissão Europeia. A Comissão tem 2 meses para apreciar, e este tema do novo ciclo de investimentos do PRR, pensamos nós que é uma oportunidade única para nós mudarmos e infletirmos também a posição do mercado e dos operadores privados neste contexto. Aqui no PRR vale a pena focar o EMA-Price. O EMA-Price é um estudo muito interessante que foi feito pelo AP e pelo NEC sobre as matérias-primas críticas no contexto da economia circular, e esperamos que o EMA-Price venha, de facto, dizer alguma coisa aos portugueses no tocante à circularidade dos materiais. Sabemos que, de acordo com os dados que ontem foram divulgados pelo Pardata, Portugal tem um aproveitamento de materiais e circularidade de materiais muito, direi mesmo, medíocre. Nesta agenda do PRR, esperamos que o Governo finalmente entre e contemple as questões ligadas à taxonomia e à nova agenda regulatória europeia, que tem sido bastante esquecida, para não dizer absolutamente ignorada. Relativamente, nós estamos aqui, Srs. Deputados, Sr. Presidente, mas nós estamos aqui, mas não, é um percurso que nós já temos vindo a fazer junto das autoridades para chamar a atenção para o novo processo das licenças. Começamos praticamente há um ano a explicar a nossa posição conjunta, sem resposta das entidades, como vem ali. Nenhuma das entidades nos respondeu até hoje, o que para nós é bastante, digamos, estranho. Relativamente à ERSAR, temos uma nova componente de entrar no labirinto do que é a política de resíduos em Portugal. A ERSAR agora entra com alguma fricção com a APA, mas a ERSAR, agora com o novo plano do Conselho Consultivo aprovado, entra no processo, na estratégia de licenciamento das entidades gestoras de fluxos específicos, com interface com os resíduos urbanos, uma nova entidade a entrar à boleia de uma arquitetura que necessita de um racional. O Unilex volta a estar em discussão. Agradecemos muito todo o empenho que esta Casa teve em resolver as ineficiências com o Unilex. O Unilex, em 2017, teve 9 alterações em 6 anos, é preciso rever, 9 alterações. A estabilidade e a boa-fé negocial são pedras de toque para um bom desempenho de um processo
estável, quer de compromisso com os consumidores, quer com as câmaras, quer com os operadores de gestão de resíduos. Não tem havido essa estabilidade, nem essa previsibilidade no quadro regulatório, e este Unilex somamos à grande intermitência da aprovação do PERNU. O PERNU vai substituir o PES-GRI. O PES-GRI é o Plano de Resíduos Industriais, que tem 21 anos. Ora, em 21 anos mudou todo, digamos, eu diria todo, será um excessivo, mas mudou aquele quadro regulatório que nós conhecemos dos resíduos. Portanto, nós neste momento temos, nos resíduos industriais, temos um quadro de orientação de 21 anos e o PERNU, que foi posto em consulta pública, acabou a consulta pública em 29 de abril de 2022, portanto, há 1 ano e 2 meses, continuamos sem perceber o que é que se passa. Relativamente ao Unilex e à boleia do Unilex, temos vindo a perceber que há aqui também uma falta de confiança relativamente, eu diria, a quem emitiu contributos. Houve 168 contributos no Unilex e até hoje não temos o relatório de consulta pública. O relatório de consulta pública foi-nos prometido a 18 de fevereiro de 2021. A senhora Secretária de Estado, Inês Costa, esteve no Parlamento em março, dizendo que sairia nos próximos dias, e nós não temos o relatório de consulta pública. O relatório é uma prova de confiança para quem emitiu os seus contributos, e o ato de contrição dado pelo Governo na semana passada relativamente ao atraso de todo este novo programa legislativo sobre o Covid e a guerra da Ucrânia, para nós não colhe. Relativamente à contribuição da formação das novas licenças, bom, também temos aqui uma história que não é muito feliz. O estudo é 2019, não contempla a reapreciação parlamentar feita pelos senhores deputados para que posteriormente. O despacho é 2021 e nós emitimos parecer em dezembro de 2021 e não tivemos até agora a menor resposta sobre as nossas contribuições. Vale a pena dizer que o Unilex a consulta pública está prometida até agosto, e nós temos aqui, gostaríamos de apontar aos senhores deputados duas datas. As apreciações parlamentares e as consultas públicas do Unilex foram feitas em agosto, em 15 dias, e foram feitas na altura do Natal, em 15 dias, em 2 momentos. Nós esperamos que agora o próximo Unilex não seja feito também na altura do verão, mas bom, já há um antecedente que nos leva a dizer que há aqui um gosto especial por pouco tempo, e nós não gostaríamos que tal sucedesse. Relativamente às entidades gestoras, bom, as entidades gestoras são pedras fundamentais de toda esta arquitetura. As entidades gestoras entendem que vêm-se como empresas privadas com o privilégio e o ascendente de terem uma licença pública, e agigantaram-se. As entidades gestoras acham-se com alguma formulário de empresa privada. Temos vindo, de facto, a notar que a IGAMAWOT tem vindo a ordenar uma regulação das entidades gestoras. A sua ambiguidade está aqui. Nós fizemos esta definição e este resumo do que elas são, entidades sem fins lucrativos, mas têm reservas e, portanto, têm resultados líquidos positivos, vamos ver, de bilhões de euros. E, portanto, eu vou terminar. E para ir terminando, sim. E, portanto, aqui as entidades gestoras, eu diria, a sua natureza necessita de ser previamente esclarecida, porque há um ponto importante que nós gostaríamos que aqui ficasse. Os relatórios de atividade de todas as entidades gestoras, desde 2019, nenhum está aprovado pela tutela. Todos estão sob validação. Isso significa o quê? Significa que há uma desconfiança em torno das entidades gestoras. Nós não temos nada a ver com as entidades gestoras. Funcionamos bem com as entidades gestoras. Gostaríamos era que as entidades gestoras tivessem a sua função no mercado. Relativamente aos princípios, nós temos aqui princípios importantes que gostaríamos de dar a conhecer aos senhores deputados, relativamente ao envolvimento dos municípios, que nos parece fundamental, ao papel da concorrência
Ao papel, à questão dos ecovalores, eu permito-me sugerir aos senhores deputados que para o relatório do Estado do Ambiente publicado ontem pela APA mostra que os ecovalores tiveram uma redução de 29% relativamente a 2017 e nós estamos bastante preocupados com a questão ligados aos ecovalores modulares, que é uma fonte de grande discricionalidade das entidades gestoras, que fixam descontos de forma discricionária, que nos parece que não há qualquer racional e que nos permitimos dizer que os ecovalores precisam de ser francamente aumentados. Eu lembro só que um veículo fim de vida tem um ecovalor de 1,3 cêntimos. Eu deixo aqui depois aos meus colegas o desenvolvimento destes princípios, que nos parecem relevantes, mas eu só queria, de facto, deixar aqui esta mensagem de que nós continuar tudo na mesma é, de facto, uma má resposta para uma péssima situação. Muito obrigada. Muito obrigado por esta apresentação. Eu gostava depois de pedir também que se distribuísse esta apresentação pelos grupos parlamentares para que possam ter acesso e dou a palavra agora para uma intervenção até 4 minutos ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Coimbra. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por agradecer a presença da EPSA, da APMETA e da ESGRA e sublinhar este interesse que têm em ser ouvidos e os contributos e dizer-lhes que é com preocupação que ouvimos as vossas perspectivas sobre este processo de revisão de licenças dos fluxos específicos. Retive da vossa intervenção as preocupações com a ausência de orientação e de informação por parte da tutela, os atrasos generalizados no processo, a vossa exclusão das audições onde deviam ser ouvidos, os receios quanto ao resultado e aos riscos dos riscos de se perpetuarem no que diz respeito às situações de incumprimento com as novas licenças. Bem, nós, como sabem, o PSD tem tido uma posição muito ativa no escrutínio da ação governativa, desde as apreciações parlamentares que aqui referiram em torno do Unilex e do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos, também com as audições sobre os fluxos específicos, pelo que algumas das vossas críticas nós podemos juntar constatações daquilo que fomos ouvindo e acompanhando. Há, de facto, uma situação neste setor de maus desempenhos, é uma situação generalizada de maus desempenhos e de incumprimentos, e é notória a apatia governativa e a incapacidade, desde logo para recuperar as taxas de reciclagem, reduzir a deposição em aterro, implementar novos fluxos. Há dificuldades imensas que são claras e notórias em resolver o déficit de investimento, em suprir atrasos e incumprimento de metas. Ainda ontem, como aqui referiram, Dia Mundial do Ambiente, saíram vários estudos e notícias sobre o mau desempenho de Portugal ao nível da economia circular e da gestão de resíduos. E, por outro lado, constatamos também que temos instituições que não funcionam, como é o caso da CAGER, em que o PSD apresentou nesta Comissão um requerimento para ouvir o Sr. Ministro do Ambiente para nos explicar o que é que vai fazer perante as declarações inaceitáveis que aqui tivemos por parte do Presidente desse órgão. O processo das novas licenças, com sucessivos atrasos e prorrogações, acaba por ser um espelho também desta incapacidade. Todos, desde os OGRs, dos operadores de gestão de resíduos, às entidades gestoras, se queixam deste arrastar, porque não garante a previsibilidade, nem a organização do setor, nem as condições para planear investimentos e melhorar a eficácia dos processos. A vossa exposição foi muito clara e eu agradeço-a, mas gostaria, obviamente, de vos pedir para aprofundar em alguns aspectos, desde logo esta questão ligada à revisão do Unilex, que mencionaram. Só passaram 2 anos e a verdade é que vamos para uma nova revisão. Mencionaram aqui e sublinharam que esta premente instabilidade legislativa prejudica objetivamente o setor, mas eu perguntava que se, além disso, no processo anterior houve, de facto, grandes críticas sobre a falta de transparência e de envolvimento dos agentes. Eu pergunto se neste processo se está a repetir essa situação ou se aprendemos alguma coisa com as falhas do anterior processo.
Mencionaram também que esta revisão exclui as alterações que a Assembleia da República promoveu ao Unilex. Eu vinha perguntar como é que avaliam esse retrocesso, porque foi um processo muito participado, de grande discussão, em que a Assembleia da República deu um contributo que me parece substancialmente importante, e eu vinha perguntar como é que avaliam isto. Por outro lado, já manifestaram a preocupação de não serem ouvidos. Eu pergunto se temem que este processo seja uma oportunidade perdida para reformar o conjunto dos fluxos específicos e se temem também que, no decurso deste processo, possam ser introduzidos maiores desequilíbrios entre agentes do setor e quais são as maiores preocupações que têm a esse nível. Sobre o prazo das novas licenças, 10 anos estão previstos para vigência. Eu pergunto se entendem que esses 10 anos são positivos, são um fator de estabilidade, ou se, por outro lado, é um excesso de garantias, se é excessivo, se é adequado. Qual é a vossa perspectiva? Já estou a ver o Sr. Presidente. É mesmo para terminar, Estou quase a terminar. Temos aqui uma folgazinha de alguns grupos parlamentares que não vieram. Eu vinha não há um efeito compensatório. Eu ia pedir só tolerância para terminar. Só tenho mais duas questões. Primeiro, sobre a questão das novas licenças serem multifluxo, o que vai trazer novos desafios à gestão do sistema. Por um lado, poderão ser obtidas, obviamente, sinergias e economias de escala. Por outro lado, as entidades gestoras terão mais responsabilidade e o sistema pode ficar mais complexo. Eu pergunto se, na vossa perspectiva, quais são as vantagens e os riscos associados a este modelo. E, por fim, no que diz respeito à Autoridade Nacional de Resíduos, no vosso entender, que mudanças devem existir para assegurar que conseguem supervisionar o processo e garantir os resultados necessários? Se atualmente já há um déficit de competências ao nível administrativo e até regulatório, o que é que deve ser reformado para garantir uma maior eficácia e uma maior responsabilização? Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tenha a palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia também às três entidades aqui presentes. 28, okay. Bom dia às três entidades aqui presentes. Eu acho que a Comissão de Ambiente tem feito um esforço de tentar melhorar aquilo que é a relação, fundamentalmente, da produção legislativa com a forma eficaz e objetiva com que se deve cumprir os objetivos de circularidade em Portugal. Eu recordo-me bem, no ano 2011-2012, eu recordo-me bem a machadada que o PSD deu àquilo que era um movimento de circularidade à escala nacional. Recordo-me bem que a Valnor, nessa altura, perdeu 500 mil euros porque, de facto, se ter eliminado o subsídio à produção de biogás e, por essa via, não se continuar a produzir e a motivar a produção de energia renovável através daquilo que era a produção de resíduos. E, de facto, é uma daquelas coisas que me deixa perfeitamente triste. E, passado 10 anos, aquilo que foi a governação do Partido Socialista obriga a ter uma estratégia de gases renováveis onde toda a dinâmica de circularidade volta a ser trazida para cima da mesa e toda a dinâmica na produção de biogás deve continuar a ser um desígnio à escala europeia, depois daquilo que foi a tragédia entre a Ucrânia e a Rússia, e a Europa e Portugal fica completamente exposto àquilo que era o fornecimento de gás natural, nomeadamente da Rússia. Eu vinha para esta audição numa expectativa, e espero que se concretize, de facto, numa relação franca, aberta, que as entidades, e nomeadamente o movimento associativo, têm, de poder trazer contributos muito sérios em relação à forma como o grupo parlamentar do Partido Socialista deve dar contributos ao Governo naquilo que seja um escrutínio, e de facto alguns daqueles que aqui estão, o Dr. Paulo Praça, conhece aquilo que é a posição do deputado Ricardo Pinheiro, e também do grupo parlamentar do Partido Socialista em relação a esta matéria. Eu tive a sorte de, em determinada altura da minha vida, trabalhar com um homem que era o comendador Rui Nabeiro e que deu uma lição ao país, mas fundamentalmente que a razão nunca assiste só a uma parte ou a outra, ou às entidades de gestão, ou ao movimento associativo. De facto, eu recordo-me bem também, quando era um jovem autarca, somente com 27 anos, que o país, nessa altura, também vinha de metas de cumprimento de objetivos absolutamente envergonhados, que nos envergonhava à escala nacional, e percebe bem o que é que desde o ano 2009 até o ano 2023 temos vindo a evoluir nessa matéria. Ou seja, o país tem feito muito pouco. E eu acho que vale a pena, numa audição desta natureza, e acima de tudo,
na relação franca, aberta, que conseguimos ter na Comissão de Ambiente, podermos ter um conjunto de objetivos que claramente eu próprio, enquanto coordenador do Ambiente do Partido Socialista, terei o cuidado de apresentar ao Sr. Ministro do Ambiente, mas a relação tem sido de tal forma correta que temos condições, através desta Comissão, de poder transmitir todos os vossos contributos, sejam eles objetivos. Se quisermos continuar numa dinâmica de crítica àquilo que foi feito, é óbvio que vamos entrar num campo de batalha onde a defesa e o ataque são sempre as melhores armas, mas que não são aquelas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem utilizado em matéria de ambiente. Fundamentalmente, deixar uma nota também de verdade em relação a esta questão. O Plano de Recuperação e Resiliência, eu não posso aceitar, pelo menos fazer uma reposição de verdade, se me permite, doutora Teresa Gaulão, que é o investimento que o Plano de Recuperação e Resiliência colocou diretamente aos privados, anda na ordem dos 5 mil milhões de euros de investimento direto. Em 13,7 mil milhões de euros também não é assim tão pouco. Depois, podemos introduzir aqui uma dimensão que é todo o benefício que os privados têm, também naquilo que é o investimento dirigido ao setor público, e de facto isso também pode ser contabilizado. De facto, eu gostava muito que nesta questão pudesse estas três associações que aqui estão me pudessem ter trazido contributos como isto. O valor da bioeconomia associado ao Plano de Recuperação e Resiliência é de 150 milhões de euros e deveria existir uma recomendação ao Governo para o podermos aumentar. Sim, nós concordávamos com uma sugestão desta natureza. É este tipo de contributos e é este tipo de diálogo que eu espero que, naquilo que seja a vossa resposta ou a relação, que eu acho que cada vez se quer mais direta, mais frontal e, acima de tudo, mais ágil. Eu vou deixar o meu contacto de mail e de telefone e agradecia muito que me façam chegar aquilo que são as vossas sugestões para que, no momento em que todos precisamos de melhorar aquilo que é a qualidade de vida do nosso país, e por esta via não só aumentar os níveis de circularidade e toda a dinâmica de melhoria de um trabalho lamentável que tem sido feito pelas entidades de gestão, mas, por favor, eu gostava muito de ter os vossos contributos práticos, objetivos, para que a nova geração de renovação de licenças não tenha os mesmos objetivos que tivemos nos últimos anos em Portugal. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado. É muito machista esta comissão. Senhores deputados, agradeço que deixem a Sra. Deputada Rita Matias possa usar da palavra e tenham em atenção que lá em casa os microfones estão desligados, ninguém está a entender o que é que aqui está a acontecer, por isso eu dou a palavra à Sra. Deputada Rita Matias e não vou permitir que se continue este diálogo, porque... Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento à EPSA, à PMET, à ESGRA e agradeço os contributos que nos trouxeram e um bocadinho em resposta à intervenção que ouvimos anteriormente, penso que não poderia ser outra a postura que nos trazem aqui hoje quando se dirigem ao Ministro do Ambiente, quando se dirigem a todas as entidades estatais e ano após ano não obtêm qualquer tipo de resposta, não há qualquer tipo de elogio que possa ser feito e não há qualquer tipo de contributo, uma vez que já se dirigiram a todas as instâncias onde poderiam contribuir, onde poderiam ter outro tipo de diálogo e essas instâncias simplesmente não vos quiseram ouvir, não vos receberam e não tiveram consideração para com esses contributos. E, portanto, esperar que depois desta atitude venham elogiar aquilo que tem sido o fraco desempenho destas entidades no acompanhamento do trabalho que fazem e, acima de tudo, no cumprimento de metas, como aqui foi dito, ainda ontem víamos que Portugal é dos piores países na União Europeia em quase todos os tipos de resíduos e na economia circular e, portanto, sinceramente agradeço a postura que aqui tiveram, nem sequer quero fazer uma intervenção demasiado grande, porque até gostaria de ceder o tempo que tenho para que, de facto, possam fazer todas as críticas na sede própria que é aqui e todos os contributos e todos os objetivos que querem agora para esta nova fase de licenciamentos. Além da questão
da não resposta. Gostava de partilhar convosco que ainda muito recentemente, como aqui também já foi partilhado pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, tivemos aqui uma série de audiências no âmbito dos recursos elétricos e dos resíduos, aliás, elétricos e eletrónicos, e percebemos que havia dificuldades no licenciamento, que há problemas na contratação pública, que alegadamente estes processos não são transparentes e que não respeitam os critérios que ademais a administração pública tem que cumprir, que há uma máfia do lixo, que há uma inflação de dados, que, acima de tudo, que não há fiscalização. Nós ouvimos entidade após entidade e nenhuma entidade fiscaliza a atuação nestas matérias, que o ecovalor está desajustado e, por isto, gostava de vos ouvir e de pedir que partilhem os objetivos, mas também que não se acanhem nas críticas, porque, efetivamente, o Governo Socialista tem a responsabilidade de estarmos onde estamos, 7 anos de governação, 20 nos últimos 27, e, portanto, podem querer apagar o que quiserem, mas têm o seu nome na história e a responsabilidade é do Partido Socialista. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo, então, a palavra às entidades que estão a ser recebidas em audiência. E eu gostava de saber quem vai ser o Dr. Paulo Praça, da ESGRA, que vai começar a usar a palavra. Tenho até 10 minutos e depois, se quiserem passar a palavra, eu poderei passar a palavra às diferentes entidades. Tem a palavra. Serei breve, Sr. Presidente. Sra. Deputada, Srs. Deputados. Bem, há uma evidência no que diz respeito à ESGRA, que é o papel construtivo que tem tido no setor ao longo das várias legislaturas. E pelo menos desde que sou Presidente da Direção, que tenho essa honra pelos meus colegas, julgo que as evidências assim o demonstram. Nós procuramos aqui convergir, para não virmos sempre de forma isolada, convergir com outras associações, com preocupações que são comuns, e pode haver aqui alguns aspectos, naturalmente, que ultrapassem o meu conhecimento, mas dizer que, do ponto de vista da ESGRA, estamos aqui numa total relação de colaboração e boa-fé, como não podia deixar de ser. Queria salientar o seguinte: o aspecto da segurança e da estabilidade legislativa é fundamental. Já o evidenciamos em anteriores audiências neste Parlamento, e quando vamos ouvindo sistematicamente nas intervenções que está para ser publicada a revisão do Unilex, já tivemos o cuidado, numa relação de total lealdade e transparência, solicitar ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática que não remeta o nosso papel apenas para uma fase de consulta pública, e cito, que seja objeto de consulta prévia. Achamos que as associações e os principais agentes do setor devem ter uma apreciação prévia à fase da consulta pública, que é uma fase formal. Do ponto de vista do que aconteceu anteriormente no Unilex, de facto, não é uma situação que seja um bom antecedente. Porquê? Porque fizemos um esforço, interrompemos férias, de dar contributos e não conhecemos qual foi a análise desses contributos. E, portanto, se esta Comissão conseguir diligenciar junto do Governo para que esse relatório nos seja facultado, a nós e a todos os interessados, era de facto relevante para percebermos naquilo que estamos bem e naquilo que também podemos estar errados, porque é que estamos errados. Queria terminar com uma nota que liga com a questão da segurança e da estabilidade que tem que haver nestes processos. Foi aprovado o PERSU 2030. Não houve propriamente uma avaliação do impacto financeiro do mesmo ou das necessidades financeiras do mesmo, subjacentes ao mesmo, para alcançar as metas. Neste momento, os sistemas de gestão de resíduos, nomeadamente os intermunicipais, que têm a maioria de capitais, portanto, municipais, estamos incumbidos de elaborar os planos de ação, os ditos PAPERSUS, de forma articulada com os dos municípios. Mas continuamos a saber a não saber quais vão ser os valores de contrapartida. Deixo aqui uma questão concreta, se esta Comissão nos puder ajudar. Vai haver uma revisão retroativa dos valores de contrapartida ainda no ano de 2023? Sim ou não? E será que vamos ter valores de contrapartida rapidamente definidos para vigorar a partir de 2024? Porque, de facto, um dos aspectos críticos da recolha seletiva não é só a falta ou a necessidade de aumento dos meios na rua. Portanto, é evidente que são necessários mais meios, mais carros, mais equipamentos para promover uma maior e melhor recolha seletiva. Mas temos que garantir que aquilo que é a remuneração desse trabalho que nós fazemos nos sistemas
não tem uma atualização desde 2017, quando tudo aumentou e, portanto, só isso acho que é um fator que deve merecer a preocupação. Muito obrigado. Muito obrigado. A doutora Maria Teresa Goulão, da AEPSA, Obrigada. também, para usar da palavra. Agradeço as perguntas dos senhores deputados. Eu gostaria de dizer que a AEPSA tem tido uma sistemática preocupação com estas questões ligadas às novas licenças e tem feito com lealdade e num papel bastante, eu diria, construtivo, revisitando aqui a palavra do meu colega, no quadro de perceber qual é que é o futuro que temos no contrato das entidades gestoras. O modelo de governação, cabem todos os agentes, cabem as entidades gestoras na sua própria seção e a sua natureza de entidades financeiras, cabem os operadores de gestão de resíduos como agentes mobilizadores do investimento, as autarquias e os consumidores. Cabem todos, mas cabendo todos num modelo racional, justo, transparente e que seja monitorizado. E nós, neste momento, o que temos um modelo que, se me permitem, os senhores deputados, quando revisitaram a questão da repressão parlamentar no Unilex, fizeram disso ficou bastante claro. O modelo tem problemas, o modelo tinha problemas e esta Casa resolveu parte deles, e nós o que aqui estamos, e em particular à EPSA, é pedir a vossa ajuda e a ajuda dos senhores deputados para continuar esta senda de resolução dos problemas, porque eles mantêm-se, e mais, num contexto de 10 anos, e respondendo ao senhor deputado Bruno Coimbra, num contexto de 10 anos e multifluxos, os problemas tornam-se mais complexos, o puzzle das entidades torna-se ainda mais labiríntico e nós vimos aqui, de facto, num contexto de clarificação e de solicitar a vossa, sempre disponibilidade desta Casa para resolver os problemas dos resíduos. Mas nós gostaríamos de dizer que o foco está na questão da revisão do Unilex e na questão do papel dos privados nas novas licenças. Não podemos ignorar, e por último, e por aqui termino, não podemos ignorar que em outubro de 2021 a AEPS emitiu o parecer sobre as novas licenças e até agora não teve qualquer resposta. E é neste contexto que gostaríamos de pedir a ajuda desta Casa. Muito obrigada. Muito obrigado. Querem usar mais a palavra ou damos por encerrada o conjunto de respostas? Muito obrigado. Fica assim concluída. Sim. Sr. Presidente, peço desculpa só por lembrar uma questão. A última adição que houve aos resíduos elétricos e eletrónicos, o primeiro requerimento foi pedido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por isso tal não é a vontade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem em contribuir para a melhoria do setor. Muito bem, Sr. Deputado, fica essa nota. Sim, sim. Muito obrigado. Eu, só respondendo aqui ao Sr. Deputado, Ricardo Pinheiro, o que eu vejo aqui relativamente à política de gestão de resíduos... Eu pedi-lhe mesmo que não é breve. Partíssemos para o diálogo, porque... Realmente há aqui uma preocupação consensual e uníssono dos grupos parlamentares em torno desta questão. E isto apraz-nos e importa muito sublinhar. E imagino que do Sr. Presidente também. E imagino do Sr. Presidente. Muito bem, muito bem. Quero usar a palavra, Sr. Deputado. Só para registrar com agrado este sublinhar da preocupação do Partido Socialista em melhorar esta questão no setor dos resíduos e sugerir que, se calhar, pudessem também, além de tomar nota das expressões que eventualmente os incomodaram mais, também poderem tomar nota dos contributos que foram dados ao longo da própria apresentação, porque se tomarem, se calhar, repararão que não fará muito sentido dizer que as entidades não vieram cá apresentar, não vieram cá apresentar as suas ideias e que depois podem mandar essas ideias por e-mail. Está feito o ponto de ordem à mesa. Senhora Deputada, para que efeito? Agora vou perguntar o mesmo e não é... Para o mesmo efeito das intervenções anteriores. E qual foi o mesmo efeito das... Julgo que foi uma interpelação à mesa. A interpelação à mesa, então faça a interpelação à mesa. Faço, Sr. Presidente. Eu peço... Senhora Deputada. Eu peço que o Sr. Presidente recorde os senhores deputados
que as audições que tivemos no âmbito das questões dos resíduos elétricos e eletrónicos decorreram em fevereiro, em março e em abril. Já estamos em junho e, portanto, se há assim tanta vontade legislativa, coloquem mãos à obra. Têm a maioria, podem-no fazer. Obrigada. Muito obrigado. Ficam então assim estes pontos de ordem à mesa depois de termos ouvido as respostas das 3 entidades, a EPSA, a PMETA e a ESGRA, a quem agradeço o facto de terem pedido esta audiência e agradeço também aos diversos grupos parlamentares a vontade de vos ouvir e esta audiência que foi certamente importante para elucidar os grupos parlamentares e quem nos segue lá em casa também. Muito obrigado a todos, muito bom dia. Vamos ter agora a reunião ordinária.